Vamos abrir a palavra, irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo 4, verso 23 e 24. A minha versão é a NAA. Amém. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E eu quero também ler com os irmãos Mateus 9, 35 e 36. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Eu quero que os irmãos repitam comigo, verso 35. Volta lá, irmão, por favor. E Jesus ia passando por todas as cidades povoadas, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando o quê? Curando todas as enfermidades e doenças. Amém? Pode se sentar, igreja. Aleluia. Há algum tempo o Senhor tem ministrado muito esse texto no meu coração e Ele me deu vários sinais para me trazer essa palavra aqui essa noite. Então, se você está aqui, dê graças ao Senhor, porque Ele quer fazer algo na sua vida. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te levantar e Ele quer fazer uma obra linda em você. Só que você precisa abrir o teu coração essa noite, amém? Aqui, irmãos, no Evangelho de Mateus, um dos maiores propósitos de Mateus escrever esse Evangelho foi para comprovar os judeus que Jesus era o Messias. Então, o principal objetivo dele, esse Evangelho, ele escreveu o primeiro público-alvo de Mateus foi os judeus, para que ele pudesse provar que aquele que esteve entre eles era realmente o Messias. E Mateus, ele prova a identidade messiânica de Cristo, ele prova a sua genealogia como descendente da realeza de Davi, da realeza davídica sobre Israel, e ele prova o cumprimento da promessa feita ao seu antepassado Abraão. Então, conforme a gente vai lendo o livro de Mateus, ao decorrer do Evangelho de Mateus, a gente vê que, diante de determinadas situações que Mateus discorre aqui para a gente, ele coloca assim depois: e isso aconteceu para que se cumprisse a profecia citada pelo profeta tal. Então, sempre que acontecia algo que estava escrito, Mateus citava. Isso aconteceu para se cumprir aquilo que já estava escrito sobre ele. Porque os judeus, irmãos, eles conheciam a Escritura, eles conheciam o Antigo Testamento, eles tinham a palavra com eles. Porém, eles não reconheceram que aquele a quem a Escritura profetizava, eles não reconheceram que era Jesus. Então, Mateus escreveu esse Evangelho principalmente para provar que aquele que esteve entre eles, curando, restaurando, libertando, ressuscitando, era o Messias prometido. E aqui, Mateus, ele está descrevendo para nós o início do ministério de Jesus. Então, se a gente olha no início do capítulo 4, a gente vê que o Espírito guiou Jesus ao deserto. Então, a gente sabe que Jesus passou ali 40 dias sendo provado, sendo tentado. E depois que Jesus sai desse deserto, então começa o ministério dele.
E aqui Mateus nos mostra esse início. Como era o início do ministério de Jesus? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ou seja, o ministério de Jesus era completo. Ele ensinava, ele pregava, ele curava. E a cura que Jesus trazia para as pessoas também era completa. E a gente vai ver isso já já. E quando eu olhei para esse texto, me saltou primeiramente essas 3 palavras: ensinando, pregando e curando. E quando eu olhei primeiro para ensinando, eu comecei a meditar olhando para essa palavra. E conforme eu ia meditando, o Senhor foi me lembrando o contexto daquela época. Porque aqui fala que ele ensinava nas sinagogas. Então, os judeus frequentavam essas sinagogas. Os judeus tinham ali nas suas mãos o Antigo Testamento, a Escritura, a Torá. E Jesus ensinava a eles. Ensinava. Jesus, ele precisava ensinar. E eu fiquei meditando nesse ensino, porque assim, para aqueles judeus, ver uma pessoa assim, curando e restaurando e libertando e ressuscitando da forma como Jesus estava fazendo e pregando o que Jesus estava pregando, que o reino de Deus havia chegado, era tudo muito novo para eles, né? Porque eles esperavam a vinda de um Messias glorioso, um rei glorioso que ia libertar eles da mão do governo dos romanos. Então eles estavam esperando esse rei glorioso. Só que eles viram um servo sofredor, um servo que se entregou e morreu na cruz. Então Jesus, ele precisava iniciar o seu ministério ensinando. E o ensino, olhando para essa palavra, eu fui meditando e fui me alimentando dessa palavra. E me veio muito que esses judeus precisavam ter as suas mentes transformadas, as suas mentes renovadas. E é através do ensino de Jesus que eles poderiam ter as suas mentes transformadas e renovadas. A renovação da mente é tão poderosa. E lá Romanos 12, 2 fala para a gente. Eu queria que o irmão colocasse lá para a gente Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando eu olhava para esse ensinando, Jesus ensinando nas sinagogas, me vinha muito na minha mente essa renovação de mente. Porque aqueles judeus daquela época, eles precisavam ter as suas mentes renovadas, para abrir o seu coração, para abrir realmente as suas vidas, para crer no Evangelho. E até hoje, irmãos, a palavra de Deus, ela vem transformando e renovando a nossa mente, para que a gente não amolde a nossa mente, a nossa vida aos padrões desse mundo. Porque a gente precisa abrir o nosso coração, para que a palavra venha nos transformar e renovar a nossa mente. Quando a gente faz o nosso devocional a qualquer horário do dia, a gente precisa, irmãos, ir com esse coração: Jesus, hoje eu me sento aqui na frente da Tua palavra e eu abro o meu coração, eu permito, Senhor, ser transformada por Ti através da renovação da minha mente. Porque nós precisamos da renovação da mente todos os dias. Porque a palavra diz que só assim, através da renovação, através da transformação, pela renovação da nossa mente, nós poderemos então experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a gente não deve clamar: Senhor, eu quero experimentar a Tua agradável, perfeita vontade, boa vontade, só que eu não quero que o Senhor me molde. Eu não quero que o Senhor me transforme, mas nós precisamos nos colocar nesse lugar: Senhor, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida para o Senhor transformar a minha mente nessa hora, Pai. Todos os dias a gente precisa estar nesse lugar. E a palavra, o ensino de Jesus, ele transforma a nossa vida e ele renova a nossa mente. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos a espada do Espírito nas nossas mãos. Fala que a palavra, ela é como uma espada mais afiada que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Sabe, quando a gente olha para esse versículo,
a gente às vezes não tem noção de que a gente está com uma arma na mão. E que essa arma ela pode matar. E o que a gente vai matar com ela? Irmãos, cada um aqui tem uma arma na mão. O que você decide matar com essa arma? Sabe, muitos estão usando essa arma para matar os próprios irmãos de dentro da casa. Sabe, mas a gente precisa, essa arma, ela tem o poder de matar a depressão. Essa arma, ela tem o poder de matar a ansiedade. Essa arma, ela tem o poder da palavra de Deus, porque a palavra é viva, ela tem poder de curar, de libertar, de salvar, de restaurar. Nós temos uma arma nas nossas mãos, e quando a gente vai ler no nosso tempo ali diário de devocional, a gente precisa entender isso. Senhor, eu estou pegando numa arma agora, o que o Senhor quer que eu faça com ela? Senhor, transforma a minha mente para que eu não use essa arma de maneira errada. Nós precisamos nos colocar nessa posição. Irmãos, há algum tempo, há alguns meses, o Senhor tem me levado a orar, Senhor. Porque o Senhor foi me mostrando algumas coisas e eu comecei a ver de que os meus pensamentos estavam meio que cauterizados, sabe? Eu estava tão acostumada a pensar de uma forma que eu não me abria mais para pensar da forma que o Senhor queria que eu pensasse. E eu vi que aquilo estava me travando, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais. Então o Senhor me levou a fazer essa oração. E eu todos os dias, Pai, eu abro o meu coração a Ti, eu abro a minha mente a Ti, venha me transformando, Senhor. Venha retirando, Senhor, todo modo antigo de pensar. Mas transforme a minha mente, Jesus, pela renovação, Pai. Em nome de Jesus, transforme a minha mente com a Tua palavra. Eu pegava um texto, Senhor, o que o Senhor quer transformar em mim hoje? Pai, renova a minha mente com a Tua palavra nessa manhã. E assim foram os meus dias orando, e eu faço isso todos os dias. Porque eu preciso que o Senhor renova a minha mente, porque a palavra dele sempre está se renovando. Eu preciso pegar essa arma todos os dias pela manhã e deixar que essa espada, ela entre tão profundo no meu coração, a ponto de dividir a minha alma e o meu espírito, para que eu não venha agir mais pela minha alma, para que eu não venha agir mais pelos desejos da minha carne, mas para que eu venha agir pelo Espírito Santo de Deus. E essa deve ser a nossa atitude como cristãos. E olhando para aquela época, esses judeus precisavam dessa renovação da mente. E o Senhor Jesus, Ele iniciou seu ministério ensinando esse povo para que eles pudessem de alguma forma, com os olhos serem abertos, caírem as escamas dos olhos para que eles pudessem entender quem estava ali na frente deles. E logo em seguida fala que Jesus também pregava o evangelho do reino e curava todo tipo de doença. E quando eu olhei para essas duas palavras, eu não consegui separar elas. Eu não consegui pegar só o pregando e dar aqui um contexto, e não consegui pegar só o curando e dar um contexto. Porque a cura, ela faz parte da pregação do evangelho. Quando a gente olha para todo o ministério de Jesus, para todos os lugares que os discípulos iam pregar também, a cura estava presente em todos os lugares que eles iam. Todo lugar que o evangelho era proclamado pela boca de Jesus e pela boca dos discípulos, havia cura. Todo lugar que os apóstolos pisavam os pés dele, proclamando a palavra, o reino de Deus, havia cura. Então aí a gente pode entender de que a cura e a pregação do evangelho, elas estão juntas. Elas precisam andar juntas, porque foi assim que o Senhor Jesus fez e é assim que nós devemos fazer também. É assim que nós devemos crer, que todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para pregar a palavra de Deus, a cura virá também. Jesus, a palavra viva, o verbo que se fez carne, ele pregava, ele falava com autoridade e demonstrava o evangelho com poder através das curas, através das libertações que ele fazia. E a gente vê na palavra, todos que chegaram a ele foram curados. E quando a gente vê lá na passagem de Mateus 9, 35 e 36, fala que além de ensinar, pregar e curar, Jesus olhava para as pessoas com compaixão, com amor. Ele olhava cada um que chegava aos pés dele, gemendo, chorando, desesperados, com amor. Ele tinha compaixão.
pelas pessoas, porque esse é o nosso Deus. Ele é o amor em pessoa. Deus é o amor, e Ele habitou entre nós, e para que Ele curasse, Ele transmitia primeiro o amor dEle sobre aquelas pessoas. Da mesma forma hoje, Ele derramou sobre nós o amor dEle, e o amor dEle nos cura, nos restaura, nos liberta, nos transforma. E aqui nesse texto de Mateus 4, tem a palavra curando, né? Curando todo tipo de doença. E eu fui olhar no texto grego para ver o que significava, se tinha alguma coisa assim, né, de diferente. E aqui, o significado da palavra grega, dessa palavra curando, pode ser cura e também adoração. Então, a hora que eu vi que o significado de cura aqui, porque Jesus fazia também era adoração, falei, uau, Pai, Tu és perfeito, Jesus, Tu és lindo. Então, Jesus não só estava curando, mas Ele estava adorando ao Pai. Ele estava glorificando ao Pai através dessa manifestação de poder do Evangelho de Deus. A cura também é uma forma de adoração ao nosso Pai que está nos céus. Adorar a Deus, irmãos, é sim o nosso levantar de mãos, é sim a nossa reunião para louvar e engrandecer o nome de Deus. Mas não é só isso. A nossa adoração, ela também é o nosso entregar, o nosso derramar, entregar tudo que a gente tem nos pés do Senhor. Ela é, mas não é só isso. A adoração também é você ser curado e você ser um canal de Deus para derramar a cura sobre o outro. Você ser um canal de Deus para curar as pessoas, você está adorando ao Senhor. Quando a gente vê alguém sendo curado, alguma cura acontecendo em um lugar que a gente está, qual é a primeira coisa que sai da nossa boca? Glória a Deus. Porque a cura, ela glorifica a Deus. A cura, ela vem como uma forma de adoração a Deus, porque só Ele tem o poder de curar. Não é a pessoa que impôs as mãos, é Ele, é Deus. E a cura glorifica, engrandece, adora o nome do nosso Senhor. E nós estamos aqui para glorificar e adorar o Senhor. E Ele quer que nós adoremos, não só levantando as nossas mãos, não só cantando louvores, não só entregando a nossa vida, mas Ele quer que a gente o adore também, sendo canal para cura sobre as outras pessoas. Eu quero ser canal de cura, eu creio que os irmãos aqui também querem. Eu quero adorar a Deus dessa forma também. E eu creio que nós vamos adorar o Senhor dessa forma. Eu creio. Eu estava lendo um livro que chama Milagres de Jesus. E ele é um livro bastante teológico. Então ele mostra para a gente todos os milagres de Jesus e tenta fazer uma linha teológica ali, faz uma linha teológica e mostra ali bastante coisa para a gente. E em um determinado lugar, sobre as curas de Jesus, que o autor desse livro estava comentando, ele faz uma pergunta. E ele pergunta assim: qual o significado teológico para essas curas que Jesus fazia? Então ele discorre ali algumas curas, alguns milagres que Jesus fez, e ele chega à conclusão de que as curas que Jesus fazia apontavam para a cruz. Ou seja, a cura, ela aponta para a salvação. E ele nos deu, esse autor ele nos dá a passagem de Isaías 53, porque nos fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Né? Então, a cura, ela vai apontar para a cruz. A cura vai apontar para a salvação. Porque Jesus, ele pregava o evangelho com poder, demonstrando a cura através do poder de Deus, para trazer a salvação para aqueles que estavam precisando. A cura, ela aponta para a cruz, aponta para a salvação. E quando a gente olha para tudo isso, irmãos, a gente vê que a cura, ela faz parte da pregação da palavra de Deus.
Nós não podemos ver a cura como algo assim, nossa, esporádico, de vez em quando acontece. Mas a gente precisa entender de que aqui a palavra nos diz que a cura, ela faz parte da pregação. A cura faz parte do evangelho e nós precisamos receber essa realidade na nossa vida. E sabe como essa realidade vem? Para nós, através da transformação, na renovação da nossa mente. Quando a gente olha a palavra, recebe a palavra, Senhor, transforma, renova a minha mente, Pai. A minha mente está cauterizada, pensando que o Senhor não cura mais. A minha mente, Senhor, os meus pensamentos, eu tenho pensado muito que eu não vejo mais curas. Mas a Tua palavra diz que há cura. A Tua palavra diz que o Teu evangelho é pregado com poder. E nós precisamos receber, renovar a nossa mente pela palavra. E entender que nós podemos sim ver a cura com o evangelho, porque é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. E Ele quer fazer isso nesse tempo, Ele quer fazer isso. Paulo diz aos romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder, o evangelho não se resume só em palavras, mas ele é o poder de Deus para a salvação, para curar, para libertar, para ressuscitar. Ele é o poder. Paulo fala aos coríntios que quando ele esteve lá naquela igreja pregando para eles, ele esteve na fraqueza dele. Ele não pregava na sabedoria de suas palavras, mas ele pregava através da demonstração do Espírito Santo, através da demonstração do poder de Deus. Nós, irmãos, devemos pregar a palavra demonstrando não as nossas sábias palavras, mas demonstrando o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo. É assim que a palavra deve ser pregada. É assim que nós precisamos receber a palavra, porque ela é o poder de Deus. Eu queria que o irmão colocasse lá no telão, Mateus 10, verso 8. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Irmãos, Jesus está falando isso para a gente. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Essa é a comissão que o Senhor Jesus tem para nós. Coloca lá, irmão, Marcos capítulo 16, verso 17 e 18. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Esse evangelho que Jesus tem para nós. É esse evangelho, como você tem recebido esse evangelho, como você tem pregado esse evangelho. Irmãos, por muito tempo, eu não pregava como eu deveria pregar, porque eu tinha medo, porque eu pensava que era sobre mim. Mas quando eu percebi que a Lohana já morreu, a Lohana está crucificada com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e Cristo em mim é a esperança da glória. Então eu pude ser renovada na minha mente, transformada, para que realmente eu viesse a pregar o evangelho, demonstrando esse poder de Deus. Porque o evangelho, ele renovou e transformou a minha mente. Eu sei que o Senhor quer transformar e renovar vocês aqui essa noite. Então abram o coração. Esse é o nosso comissionamento, é para isso que Jesus nos chamou. Sabe, irmãos, às vezes a gente deixa que as circunstâncias da vida nos consuma, sabe? A gente deixa que a gente só tem olhos para as coisas que estão acontecendo ali ao nosso redor, e às vezes a gente não deixa que a palavra penetre no nosso coração. Às vezes a gente deixa que as circunstâncias digam quem nós somos em Deus, mas quando a gente se posiciona sobre a palavra, é a palavra que diz quem nós somos.
Por muitas vezes eu levantei as minhas mãos aqui e dizia, eu sou, aqui, quem Deus diz que eu sou, quem a palavra diz que eu sou uma bênção, sou filha de Deus. Mas isso não chegava no meu coração. Só que nós precisamos deixar que essa palavra, essa espada, crave no nosso coração. A ponto de dividir toda a alma. A ponto de dividir toda dúvida, cessar toda dúvida. Receber realmente essa palavra e liberar essa palavra. Irmãos, eu assisti uma aula que o nosso pastor, o nosso pregador falava sobre o ministério de cura. E irmãos, quando a gente vai ministrar a cura, ele ensinando pra gente, às vezes, qualquer um de vocês vão entender essa situação. Porque às vezes a gente sente que o Senhor está nos guiando para orar por alguém. Só que a gente tem vergonha. Porque a gente acha que vem da gente. Às vezes alguma pessoa fala do seu lado, eu estou com uma dor de cabeça. E daí você sente ali bem no fundinho uma voz, ora por ela. Mas daí a gente vai pensar assim, e se ela não for curada, o que ela vai pensar de mim? Sabe, irmãos, quando a gente tem esse pensamento, esse medo do que a pessoa vai pensar de você, se você orar e ela não for curada, provavelmente, se você orasse e ela fosse curada, você pegaria a glória para você mesmo. Quando a gente vai estar nesse lugar, a gente não tem que olhar para nós. A gente tem que olhar para a palavra e ver a Lohana, a fulana, a Gabi, a Bruna está crucificada com Cristo. A Bruna, a Lohana, a Gabi morreu. Já não é mais elas que vivem, mas é Cristo que vive nelas. E o mesmo Espírito que está em mim, Ele já curou milhares de pessoas. O mesmo Espírito que está em mim ressuscitou milhares de pessoas. E não sou eu, porque já não é mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a palavra de Deus fala que Cristo em nós é a esperança da glória. E a gente precisa liberar isso, irmãos. A gente precisa liberar essa palavra com poder, esse evangelho com poder. E uma coisa que o Senhor me guiou a trazer aqui nessa noite, é que Jesus, quando a gente olha as curas de Jesus, o ministério de Jesus, a gente vê que as curas que Jesus fazia e faz, são curas tridimensionais. Como assim? Jesus, ele não só curava o físico, mas ele curava a alma e ele curava o espírito, trazendo a salvação. Então, todas as curas que Jesus liberava eram curas completas. Jesus curava por completo. Jesus cura por completo. Basta a gente crer. Basta a gente crer. E eu queria citar aqui um exemplo. Coloca lá, irmão, Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 6. Um exemplo dessa cura tridimensional. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Irmãos, aqui a gente vê um exemplo de cura tridimensional, a cura por completo, que Jesus transformou a vida desse homem. Quando Jesus olha para esse homem, para esse paralítico, deitado ali nessa maca, ele olha para ele e fala: coragem, filho. Imagina você, numa situação que você não consegue andar, você não consegue fazer nada sozinho. Você está diante do Rei dos Reis. Você ali que tem uma ferida enorme no seu coração, não só nas suas pernas,
mas a tua alma está abatida, a tua alma está ferida. O Rei dos Reis se agacha e olha para você: coragem, filho. Coragem, filha. Ali, Jesus curou a alma daquele homem, chamando ele de filho. Irmãos, quando a gente tem essa convicção de que nós somos filhos, a gente é curado. A gente é transformado. Muitas pessoas hoje em dia têm ferida de paternidade. Eu tive. Eu tinha muita dificuldade de ter relacionamento com o Senhor. Só que quando eu entendi que eu era filha, eu fui curada. Sabe, quando o Senhor me chama de filha, ei filha, sabe, Ele renova, Ele transforma, Ele, sabe, liberta a gente de todo o mal que a gente sofreu no passado, de todo o abandono, de toda a rejeição. Ele cura apenas com uma palavra, apenas com um olhar de amor. E Ele encoraja esse homem: ei, coragem, filho. E Ele fala: os seus pecados estão perdoados. Ali Ele trouxe a salvação para o espírito daquele homem. Ele curou a alma dele, Ele trouxe salvação para o espírito daquele homem. E por fim, Ele fala: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ali Ele libera a cura do físico dele. Sabe, Jesus, Ele é tão precioso. Ele olha para cada um de nós, Ele sabe, irmãos, a dor de cada coração aqui. E Ele trata com cada um de nós conforme a gente vai entender. Tem coisa que só você vai entender aquilo que o Senhor fala. Às vezes tá todo mundo normal, você tá lá chorando, sabe, derramado no chão, porque só você entende o que o Senhor fala com você. E Ele age de uma forma, sabe, com tanta individualidade para nós. Ele age, Ele fala de uma forma, Ele faz de uma forma, com tantos detalhes. É tão lindo a forma que Jesus age. É tão lindo. E aqui, notem que esse homem, ele é curado de dentro para fora. Sabe, Jesus, Ele vem limpando, transformando de dentro para fora. Outro exemplo que o Senhor me guiou para trazer aqui, está logo em seguida, Mateus 9, do 20 ao 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Irmãos, imagina a situação dessa mulher. Quando as mulheres estavam no seu período menstrual, elas eram consideradas impuras. E aí os maridos não tocavam nelas. Agora imagina essa mulher, 12 anos nessa situação. Ninguém chegava perto dela. Ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela não podia ter relação social com ninguém. Há 12 anos. De repente ela chega perto de Jesus. E Ele olha para ela e chama ela de filha. Ela que foi rejeitada durante 12 anos. Ela que foi deixada de lado, afastada das pessoas durante 12 anos. Chega para Ele. E Ele chama ela de filha. E Ele fala: coragem, filha. Irmãos, nesse instante a alma dessa mulher foi totalmente restaurada. E Ele fala: a tua fé salvou você. Ela foi salva. E a palavra fala: e desde aquele instante a mulher ficou sã. A cura física. Sabe, novamente uma cura de dentro para fora. É lindo o que Jesus é capaz de fazer na nossa vida. Basta a gente crer. Muitos milagres a gente vê que Jesus fala: ei, a tua fé te salvou. Nós precisamos crer, a palavra está aqui. Nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente e crer nele que pode curar. A gente vê muitas curas de leprosos,
né, na palavra ao decorrer ali do ministério de Jesus. E os leprosos, eles viviam isolados. Só que quando a gente vê a maioria das curas de leprosos, Jesus vem e toca neles. Irmãos, quando havia um leproso, ele não era tocado por ninguém. Se alguém chegasse perto dele, ele tinha que gritar: eu estou leproso, impuro, para que ninguém chegasse perto dele. E aonde essas pessoas foram mais feridas, que não podiam ser tocadas e nem se aproximar de ninguém, Jesus vinha e tocava neles. Sabe, para curar, aonde eles foram mais feridos. Não primeiro para curar a ferida da lepra, mas primeiro para curar o coração, que estava ferido, que estava quebrado. Jesus, ele tocava para curar primeiro o coração, a alma. E depois, instantaneamente, enquanto eles iam para os sacerdotes mostrar o corpo deles, eles eram curados. Então, primeiro acontecia a cura da alma, a cura do coração, a restauração do coração. Porque Jesus, ele não quer só liberar a cura física, mas ele quer liberar a cura da nossa alma. Primeiro, ele quer nos trazer a salvação, porque ele quer que a gente se assente à mesa com ele. Quando a gente olha lá no Antigo Testamento, Mefibosete, aleijado, Davi trouxe ele para sua mesa, comer com ele. É assim que Jesus faz com a gente. Ele vê a gente lá rejeitado, abandonado por todos, mas Jesus, ele quer curar a tua vida, o teu coração e te trazer para a mesa. Jesus, ele quer te curar e te restaurar por completo, para que um dia você se assente à mesa. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Aleluia. E quando a gente olha para Jesus, irmãos, em todas essas curas, em todo o seu caminhar nessa terra, em todo o seu trabalhar, na história da humanidade, a gente vê o amor dele. A gente vê que ele olhava para todos com amor. Para todos. E o Senhor, eu creio que ele nos trouxe aqui, irmãos, porque ele quer trazer cura. Ele quer derramar o amor dele no coração de cada um de vocês. Eu peço para que o pessoal do louvor pode subir. Irmãos, Jesus, o Senhor está aqui. Sabe, o meu coração está aqui queimando, porque eu creio que ele vai liberar algo aqui. Eu creio que ele vai liberar aqui cura, restauração de alma, coração ferido. E se alguém aqui estiver precisando de cura na sua alma, se alguém porventura aqui não tiver ainda aceito esse Senhor como único, suficiente Salvador, ele quer trazer a salvação, a cura para o teu espírito nessa hora. Ele quer trazer o teu espírito à vida nessa hora. Então eu peço que os irmãos curvem as suas cabeças.